Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando a sessão do dia 8/12, às 9 horas, a primeira turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão desse CARF. Dou bom dia aos conselheiros presentes. Bom dia, doutora Giovana. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, doutor Dornelas. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, doutor Lisandro. Seja bem-vindo de volta. Bom dia a todos. Prazer revê-lo. Bom dia, doutora Bianca. Bom dia, presidente. Bom dia, demais colegas. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom, pessoal, então vamos começar, né? Acho que o item 1 da pauta é de relatoria do doutor Lucas, né? É um processo que está retornando à pauta, na realidade, saiu com vistas, efetivamente. O interessado é Indústria e Comércio Quimetal. Eu vou dar a palavra para o doutor Lucas para fazer um reprise do relatório, efetivamente, e depois, acho que saiu com vista do doutor Giovanni, eu acho, o processo. Então, na verdade, depois eu passo a palavra a ela para dizer o resultado das vistas do processo. Pode começar, doutor Lucas. Obrigado. Obrigado, presidente. Se eu não me engano, a questão que ficou até controvertida foi o fato que eu só conheci parcialmente do recurso, tá? Eu vou passar bem rápido, acho até porque o conselheiro Lisandro não participou da sessão anterior, né, do mês passado, vou passar aqui, o relatório é bem curto, e aí estou à disposição para a gente discutir e chegar a alguma conclusão. Está presente processo de PERDECOMP, que visa utilizar crédito saldo negativo de RPJ no calendário 2006, no valor de R$25 mil e pouco, o qual não foi reconhecido por não ter sido confirmado o montante condizente com o pleiteado relativo à retenção na fonte não comprovada, conforme tabela abaixo, que eu vou pedir licença para não ler. Certificado, o contribuinte apresenta manifestação de conformidade em que se limita a discutir as parcelas relativas às retenções na fonte não comprovadas, porém não se insurge contra as estimativas não confirmadas. Ao tratar do tema DRJ, constituiu definitivamente a decisão relativa às compensações de estimativas não confirmadas, tendo em vista a ausência de alegações ou documentação a respeito do tema, e passou a analisar a discussão relativa às retenções na fonte. Em relação às retenções na fonte, entendeu a decisão recorrida que restou confirmada a soma de R$26 mil e poucos, relativamente às fontes pagadoras do Banco do Brasil e Santander Banespa, refazendo, ao final, o cálculo para reconhecimento de direito creditório da seguinte maneira, e ela traz aqui a memória de cálculo. Tendo em vista que o total das parcelas confirmadas, 257 mil e pouco, permanece inferior ao imposto devido, 383 mil, não há crédito a ser reconhecido em favor da interessada. Resignado por que apresentou recurso voluntário, alegando em síntese que a decisão recorrida reconhece 26 mil a título de retenção na fonte, porém, ao realizar o cálculo, utiliza o valor de 23, devendo o cálculo ser refeito para confirmar, ao fim, o total de 260 mil a título de retenções na fonte, e não os 257. As parcelas não confirmadas de estimativas foram compensadas em 2006, utilizando-se de crédito de saldo credor de imposto de renda no ano calendário 2005, apresentando um conjunto probatório que entende suprir as ausências e traçando longa construção argumentativa. Por fim, requer a reforma da decisão recorrida para que sejam homologados os superdecompos apresentados, além da homologação tácita dos superdecompos que estariam pendentes de decisão há mais de 5 anos, ou ainda que seja baixado em diligência para confirmar o seu direito creditório. Esse é o sucinto relatório. Posso passar o voto, presidente? Eu acho, na verdade, deixa o doutor Lucas reprisar o voto dele, doutora Giovanni, a senhora diz o que efetivamente foi a dúvida que o colegiado levantou, mas pode passar o voto. Ótimo. O recurso voluntário é tempestivo, quanto aos demais requisitos de admissibilidade, merece uma ressalva. Inicialmente, se faz imperioso esclarecer que restou expresso na decisão recorrida que a interessada na sua peça contestatória traz alegações e documentação comprobatória a respeito das retenções na fonte. Entretanto, quanto às estimativas compensadas não confirmadas, é silente na manifestação de inconformidade, razão pela qual considero, em relação a essa análise, a decisão da autoridade fiscal definitiva. Isso trecho da decisão recorrida. Tá? Quanto à argumentação, o recorrente não se insurge em seu recurso, mas inicia uma discussão a respeito da existência do direito creditório relacionado às estimativas compensadas não confirmadas. Retornando à manifestação de conformidade, confirmo que, de fato, não há uma linha sequer tratando a respeito das estimativas compensadas não confirmadas. Nesse contexto, tendo em vista que não foi inaugurado litígio em relação a esse ponto específico, restando sedimentada a preclusão, não conheço dessa argumentação recursal, restringindo-se a análise em relação às retenções na fonte, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Em relação às retenções na fonte, ao desenvolver a matéria em sede recursal para análise, o recorrente demonstra que houve um equívoco entre a fundamentação e a conclusão alcançada pela decisão recorrida.
Esse equívoco se deu quando da confirmação das parcelas retidas na fonte e quando do refazimento dos cálculos. Veja, ele de fato encontra um valor, uma soma de 26 mil, e na hora do cálculo ele coloca 23.500. De fato, ao transportar a quantia confirmada para o cálculo, a decisão recorrida se esquece do acréscimo de R$ 2.840, de 26 para 23. O cálculo, portanto, merece ser refeito com a inclusão da quantia esquecida, fazendo a quantia final de 260 mil, a saber, e eu trago a memória de cálculo. Acontece que, em que pese o equívoco aritmético da decisão recorrida, suas conclusões não merecem ser alteradas, tendo em vista que, igualmente como antes, o total de parcelas confirmadas, 260 mil, permanece inferior ao imposto devido, 383, não havendo crédito a ser reconhecido a favor do recorrente. Pelo exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário para, na parte conhecida, negar de provimento. Se eu me lembro bem, era só essa questão do conhecimento parcial, né, do recurso que a conselheira Giovana quis confirmar, mas espero ter esclarecido aqui novamente para os colegas. Estou à disposição. Está no mute, presidente. Doutora Giovana, acho que agora pode seguir no esclarecimento das vistas, o que motivou as vistas e concluir. Vou fazer uma breve observação. Naquele momento eu pedi vista porque eu queria me certificar de realmente o contribuinte não trouxe nenhuma alegação relativa à estimativa, ainda que em sede de recurso voluntário, que a gente pudesse até analisar de ofício para ver uma busca da verdade material, considerando que ele está discutindo saldo negativo, né? Essa discussão, ainda que ele não trouxesse na manifestação, mas trouxesse algo que realmente a gente pudesse analisar aqui. E aí eu andei dando uma analisada, né? As estimativas foram objeto de compensação não homologada, desde o despacho decisório, né? E eu queria me certificar realmente de que o contribuinte não contestou essas não homologações, né? Porque se tivesse alguma coisa pendente de análise no CARF, a gente poderia analisar eventualmente a prejudicialidade. E aí eu vi que realmente o contribuinte não cita nenhuma questão de prejudicialidade em relação a um outro processo, algum recurso pendente. Ele não comenta que estaria discutindo a compensação dessas estimativas em outro processo, limitando-se a declarar que as estimativas foram objeto de decompra retificadoras. É isso que ele diz lá no recurso dele. Então, desde o despacho decisório, consta que as compensações das estimativas não foram confirmadas e a recorrente não refutou. Então, nesse sentido, eu acompanho, minha dúvida foi só em relação à questão do não conhecimento, e nesse sentido eu vou acompanhar integralmente o voto do relator, e já estou aqui manifestando o meu voto, no sentido de que eu não conheço parcialmente do recurso como relator e na parte conhecida, nego provimento. Enfim, acompanho o relator. Então, acho que tem mais algum esclarecimento que alguém queira, doutor Lisandro, que não estava participando do julgamento. Não, bem entendido. Uhum. Então, doutor Dornelas, acho que podemos passar o seu voto. Já estou colhendo os votos, tá, pessoal? Certo, ok. Então, eu acompanho o relator. Tá. Doutor Lisandro. Todos estão me vendo? Desculpa. Sim. Tá, né? Agora está perfeito. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanhe o relator, presidente. Eu também vou acompanhar. Então, proclamando o resultado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso, para a contraparte conhecida, negar-lhe provimento. Esse é o resultado do item 1 da pauta, então. Passar para o item 2, pessoal, agora é de relatoria do doutor Lisandro, contribuinte mecânica do Trevo Peças e Acessórios, limitada EPP, é um retorno. Eu acho que o processo saiu com vista em agosto de 2020, então eu passo a palavra para o doutor Lisandro para fazer uma retrospectiva até da saída do processo, do relatório em si. Então, com a palavra, doutor Lisandro, pode começar a relatar, por favor. Tá, foi um pedido de vista do conselheiro Roberto. Ele chegou a votar, ele era o decano na época. Aí eu queria, assim, a princípio, esclarecer esse ponto, porque já que existe o voto do Roberto e o meu, né, e eu pedi, a vista foi do Dornelas, eu queria saber como é que vai ficar a votação, porque o voto dele já está no processo, talvez a Giovana não vote, não sei, porque ela é decana agora. Você está aí no mute, Vitor. Eu acho que a doutora Giovana, então, acho que não participa do julgamento para
para a gente manter a paridade, né? Acho que a solução é essa. Porque, na verdade, já tem 2 votos dos contribuintes, tem que ter 3 votos. Eu vou votar, obviamente. Então, na verdade, eu acho que é isso. O doutor Giovanni não vai participar do julgamento. Boa. Esclarecido esse ponto, não sei se a Giovana quer falar. Não, de acordo. Tranquilo, tem que manter a paridade nesse momento. Ou a gente tira um suplente ou retira um. Porque a outra solução seria eu não votar, né? Mas aí o presidente tem um voto de qualidade. Não na verdade, assim, ainda que o voto de qualidade seja objeto da 3988 e tal, eu tenho que participar da votação, eu acho. Mas ainda tem para as questões de compensação, né? Na verdade, sim. Aí, enfim. Então, na verdade, ainda que tenha 3988, tem a questão da compensação, nem sei se aqui é compensação não, mas mesmo assim, eu acho que o presidente tem que participar da votação obrigatoriamente. Então, na verdade, é isso, autorizando. Então, acho que, na verdade, é assim, tentar reprisar o seu voto, talvez o doutor Roberto se lembrar, efetivamente, e o doutor Dornelas, como pediu, também não votou ainda, o doutor Dornelas que pediu visto desse processo foi, né? Foi. O doutor Dornelas depois faz uma consideração a respeito das vistas e a gente prossegue na votação. Bom, o processo é sobre a aplicação de uma súmula. Eu vou resumir e depois eu leio já está na pasta, acho que eu queria que vocês só confirmassem lá se está na pasta T. Mas o processo é sobre a aplicação de uma súmula, a súmula 134, relacionada ao Simples Federal, que diz o seguinte, ela vale, está valendo, né? A simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução da atividade. Havia exclusões do Simples Federal, que era regulado pela Lei 9.317, pelo fato de constar no contrato social a atividade vedada. Então, constatado isso, porque o sistema da Receita Federal ele é alimentado lá no sistema CNPJ, diz qual é a atividade que nasce da empresa, né? Da atividade da empresa. Então, havia exclusões com base nessa informação. Os processos vieram do CARF, o CARF, em última instância, é diferente do que entendeu as DJs, o CARF entendeu que se o contribuinte não exercia efetivamente aquela atividade, ele colocou aquela atividade lá, mas ele não exercia efetivamente aquela atividade, a exclusão ela não poderia prevalecer. Aí eu votei no primeiro, e é essa situação desse processo. O contribuinte ele colocou no contrato social e colocou no sistema do CNPJ, Sistema da Receita Federal, a atividade vedada, e foi excluído e recorreu. E eu estava dando provimento ao recurso voluntário com base nessa súmula, mas aí, na época, o presidente Fernando me chamou a atenção de, olha, você tem que fazer uma diferenciação, pelo menos apreciar o fato de que agora é uma lei nova. A lei não é mais a Lei 9.317, a Lei 123, e a Lei 123, ela traz o artigo 30, parágrafo 3º, que prescreve que o fato do contribuinte colocar no sistema da CNPJ uma atividade vedada, isso aí já é uma causa de exclusão, uma exclusão automática. Então, pelo fato de estar na lei e pelo fato também de que essa questão era uma questão corrente, ou seja, o legislador, ao apreciar esse fato, ele decidiu dessa forma, eu revi meu voto. Eu não estou mais dando provimento, eu estou negando o provimento, no sentido de que o contribuinte está lá na lei, ninguém pode se excusar de não conhecer a lei. Então, nesse ponto, eu mudei o voto, mudei na época já o voto,
Aí o Dornelas pediu vistas para apreciar melhor a matéria. Eu não consegui ver. Não sei se vocês já estão apreciando essa matéria aqui, porque tem muito processo de simples e eu passei um tempinho fora, né? Mas eu não achei processo apreciando a matéria, um só, mas de forma muito tangencial. Então, mas eu fui mais pela literalidade. Tem realmente que fazer uma distinção, né? Porque a súmula ela não é uma lei, né? A súmula é um resumo de decisões. Então, ao eu apreciar e aplicar uma súmula, eu tenho que ir às decisões, e as decisões realmente todas se referem ao Simples Federal, e esse caso aqui é Simples Nacional. Vem até dois outros processos que vêm também com o Simples Nacional, eu relatando do Simples Nacional, só que eu aderi ao seguinte entendimento. O contribuinte pode errar de fato, ele pode, ao alimentar o sistema CNPJ, colocar uma atividade que não está nem no contrato social dele por um erro. Aí eu acho que seria muito desproporcional eu excluí-lo por um erro de digitação, um erro comprovado. Uma forma dele comprovar isso, de que houve um erro de fato, seria o contrato social. Olha, isso aí nunca passou pela minha cabeça, essa atividade. Então, nesse caso, que é um outro processo, eu acho que não caberia a aplicação mas não seria da súmula, mas não seria a aplicação do artigo, porque um erro de fato pode ser comprovado. Né? Mas não é esse caso. Esse caso aqui, o contribuinte, ele diz, não, eu ia sim, tá, no meu contrato social eu ia colocar, só que eu não conhecia a lei. E aí seria um erro de direito, não um erro de fato, na minha opinião. E ele diz assim, tanto é que eu agora excluí a atividade. Ele, depois de se saber da exclusão, ele excluiu a atividade do contrato social e alimentou o CNPJ, mas aí eu acredito que ele interpretou mal a lei de um fato que estava lá no contrato social. É uma questão nova aí, não sei como é que os colegas estão votando, se é que estão votando, mas em resumo é isso. A discussão gira em torno desse ponto, a declaratória, página 48. Já dei até o voto. Ponto, por favor, pergunte, porque eu acho que não precisa ler, não. Essa é a questão, entendeu? Doutor Dornelas, acho que saiu com vistas o processo, acho que pode acrescentar alguma coisa sobre isso. Eu dei uma olhada no processo e dei uma olhada também na discussão em redor disso aí. De fato, como foi falado na sessão passada, você não pode aplicar a súmula, porque a súmula ela diz respeito a julgamentos que ocorreram sob a égide da lei anterior do Simples Federal. Mas eu acredito que posso aplicar o racional da súmula. Ou seja, a simples menção no contrato social, ele não leva à exclusão de imediato, porque pode haver erro, como o Lisandro colocou, erro excusável do contribuinte. A diferença entre essa situação e a anterior é que lá é necessário, de acordo com a súmula, a fiscalização comprovar. No caso aqui, a diferença que eu vejo que compete ao contribuinte comprovar, porque foi um ato dele ao se excluir, certo? Ao colocar lá a atividade vedada, tanto no cadastro, no CNAE, né, como uma alteração que ele fez no seu estatuto social. Essa é a diferença. Tem que haver... É possível, porque é demasiado você apenar o contribuinte só porque
existe uma alteração e consta no seu contrato social de uma atividade que ele nunca exerceu, de fato. Aí eu me lembro da discussão que é recorrente aqui no tribunal, aqui no conselho, desculpa, tribunal, no conselho, que a forma, ela sucumbe ao conteúdo. Então, é necessário verificar, de fato, se ele exerceu aquela atividade. No caso em questão, eu vou acompanhar o Lisandro, já vou adiantar meu voto também, pelas conclusões, porque o contribuinte, ele não fez prova de que não exercia aquela atividade efetivamente. Não fez prova, então eu acho, Lisandro, que aqui também é erro de fato, mas compete a ele comprovar, de fato, porque ele nunca exerceu atividade. A ele comprovar, já que foi uma atitude dele ao fazer alteração no cadastro, no CNAE, etc. Eu aplico o racional da súmula, não aplico a súmula, entendeu? Então, nesse caso específico, eu vou acompanhar o Lisandro pelas conclusões, porque ele está simplesmente votando, dizendo que o fato de salvo engano, viu? Existir alteração e essa atividade de verdade está no contrato, a lei 123 diz isso, então o legislador pensou que isso aqui era motivo de exclusão, eu devo excluir. Como estava se construindo um raciocínio levantado por Roberto e abraçado por Fernando na sessão passada. Então, eu faço a ressalva do erro, é possível errar, e deve prevalecer a substância em vez da forma, mas no caso concreto, o contribuinte a quem tem a obrigação de comprovar não fez prova. Então, eu acompanho o Lisandro pelas conclusões. Mais ou menos as ponderações que eu queria trazer, presidente. E o voto, já adiantei o voto também. Está no mute. Doutora Giovana, pode passar o voto. Eu não vou votar. É verdade, desculpe. Então, eu já me adiantei, porque eu voto primeiro agora, né? Excepcionalmente. Então, na verdade, doutora Bianca, então, e doutor Lucas. Bom, esse foi um tema também de alguns processos que eu julguei, que eu vou apresentar, que eu vou relatar nessa sessão de julgamento, e eu vi também essa discussão em relação à súmula, à legislação nova, e eu pesquisei alguns precedentes, eu vi que realmente, apesar da lei estar mais, vamos dizer, mais definida agora, né, olha, incluiu no contrato social, levou lá a alteração para a Juscerja, a atividade vedada você é excluído do Simples. Todas as turmas têm aceitado essa prova em contrário, então, é como se fosse uma presunção ali de que ele agora vai ter que ser excluído, mas que admite prova em contrário para que não fique uma presunção absoluta, vamos dizer, incluiu, presume-se que ele está exercendo, então ele vai ser excluído. Então, eu tenho também observado, assim como o Dornelas falou, o que tem de prova no processo. Muitos contribuintes trazem relação de notas fiscais do período, daquele período que a atividade ficou incluída no contrato, relação de notas, traz DRE, traz tudo dizendo, olha, eu incluí, mas eu não exerci. Então, até para ter coerência entre meus votos, que eu ainda vou relatar, eu também vou votar pelas conclusões, porque nesse caso, apesar desse racional, não houve comprovação pelo contribuinte. Doutor Lucas. Até eu acho que na sessão passada eu trouxe um caso que era, a discussão de fundo era a mesma, que a DRJ não tinha conhecido da defesa do contribuinte por entender que ele teria se auto-excluído ao incluir uma atividade vedada, né? E aí a gente até discutiu que a gente até chegou a anular a decisão da DRJ, mandou ela refazer, porque não teria essa auto-exclusão. Era necessário haver um agente competente em que, pese ele colocar uma atividade vedada, a lei não incide de forma automática. Eu coloquei uma atividade vedada, automaticamente eu me excluí. E a gente acabou discordando desse entendimento da DRJ, no sentido de que é necessário um agente competente ir lá e descer a lei para o mundo fático, né? E haver essa incidência. Então, por essas mesmas razões, eu também acompanho
pelas conclusões, né, junto com o Dornelas, que eu acho que cabe sim prova em contrário. O direito de defesa, em que pese aqui não ter sido tolhido, né, ele foi conhecido as razões tanto na DRJ quanto aqui, mas é porque eu acho que se assemelha um pouco ao que a gente discutiu na sessão passada. Então, eu também vou acompanhar com as conclusões. Tá bom, eu vou acompanhar sem restrições, eu voto do doutor Lisandro. Então, na verdade, a gente ficou com o resultado final, por unanimidade de voto, negar provimento ao recurso voluntário, acompanhada pelas conclusões do doutor Dornelas, doutora Bianca e doutor Lucas. Doutora Giovana não participou do julgamento, tendo em vista a participação e voto do conselheiro Roberto Silva Júnior no julgamento de agosto. Acho que esse é o resultado final do julgamento. No caso, seria por voto de qualidade, né, presidente? Na verdade, não, pelas conclusões, né? Vocês votaram no sentido do relator, doutor Dornelas. Desculpa. Desculpa, Na presidente. verdade, foi unanimidade. Foi unanimidade. Pelas Unanimidade. conclusões, e está registrado as conclusões, Perdoe. efetivamente. Agora, eu não sei, isso é até uma discussão que a gente pode travar aqui, se nesse caso as conclusões de vocês não têm que constar do voto do doutor Lisandro, porque, na verdade, se fez uma maioria das conclusões por qualidade de vocês. Apesar de a Lei 3988 não tratar disso, até eu não sei, efetivamente, a gente pode discutir isso aqui. Eu posso fazer uma declaração de voto? Até... Se eu estou muito cheio de coisa, mas se Lisandro não for tão diligente como é Giovana, de no dia seguinte ela mandar para mim esse processo... Não, vou dar um tempo para você. Aí eu faço que eu tenho a dissertação para fazer, mas eu faço aí, então, uma declaração de voto desse entendimento que eu mencionei aqui, presidente. Deixa eu tirar uma dúvida. No caso de exclusão, a qualidade é dos conselheiros e do contribuinte? É exclusão do simples? Acho que não. Mas é o inverso? Acho que é só... Eu acho pela portaria, acho que não, acho que é da Fazenda. Mas não precisa ele declarar, se ele não quiser, ele não precisa. Mas eu vou declarar. Tudo bem, resolve a dúvida. Resolve. Tá bom, então o doutor Dornelas manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto para fazer constar da ata. Bom, pessoal, então achei esse o resultado do número 2, unidade de variedade de votos, negar provimento ao recurso, pelas conclusões do Dr. Dornelas, doutora Bianca e Dr. Lucas, doutora Giovana não participou do julgamento, tendo em vista a participação no voto do conselheiro Roberto Silva Júnior no julgamento de agosto, e Dr. Dornelas manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto, esse é o resultado final desse número 2. Número 3, pregoando, Scarlate Comercial é o contribuinte, seria a relatoria da doutora Giovana, foi retirada de pauta por solicitação do patrono e da PGFN, então nós não julgaremos o item 3 da pauta. Então, passamos ao item 4, esse eu acho que não houve retirada de pauta, é um processo de lucro presumido, o relator doutor Dornelas, o contribuinte é o embargos, na realidade. O embargante foi um conselheiro, efetivamente o interessado é At Home, Saúde Domiciliar SS, e a Fazenda Nacional são os dois interessados, eu deve ter recurso de ofício, talvez, provavelmente. Então, doutor Dornelas, item 4 da pauta são os embargos de iniciativa de um conselheiro, não sei quem foi o conselheiro, acho que o senhor pode relatar melhor. O conselheiro que embargou foi o próprio. Fui eu mesmo. Esse é um processo que nós julgamos em sessão anterior, que ocorreu em junho de 2019, onde estava em discussão a questão do serviço hospitalar, se home care estaria incluído na expressão serviço hospitalar, de acordo com o termo do STJ. Eu trouxe o voto dizendo que essa expressão, que home care estaria dentro dessa atividade, então teria lá o benefício da alíquota, da alíquota reduzida, presumida, né, para imposto de renda e contribuição social, que o contribuinte comprovou isso aí, eu trouxe,
nesse voto eu trago aqui o trecho do recurso voluntário, trago também o trecho do voto condutor, nesse mesmo sentido, mas nas conclusões, de forma equivocada, e está o lapso manifesto que ocorreu, eu coloquei negar provimento ao recurso. Então, na verdade, esses embargos tão somente para corrigir, sanear a inexatidão constatada devido a lapso manifesto, quanto ao resultado do julgamento, ao invés de negar provimento, anotar dar provimento ao recurso. Então, teria então efeitos infringentes, já que saiu na ata negar provimento e o contribuinte ele foi vitorioso na discussão. Então, é assim, esse é o relatório e voto, presidente. Acho que alguma dúvida, pessoal? Debates, alguma coisa? Podemos seguir, né? Doutora Giovana, então, como vota? Eu acompanho o relator. Doutor Lisandro? Acompanho o relator. Doutora Bianca? Acompanho o relator. Doutor Lucas? Com o relator, presidente. Eu também vou acompanhar. Então, o resultado final fica... na verdade, vou até pegar o dispositivo do Dr. Dornelas aqui. Então, o resultado final é acolher os embargos de declaração para, com efeitos infringentes sanear a inexatidão constatada devido a lapso manifesto, quanto ao resultado do julgamento. Então, a gente vai substituir esse termo de negar provimento ao recurso pelo termo dar provimento ao recurso no dispositivo do acordo. Acho que basicamente é isso. Então, embargos acolhidos com efeitos infringentes, trocando-se o resultado de negar provimento para dar provimento. Esse é o resultado do item 4 da pauta. Passamos, então, ao item 5, recorrente link comercial importador-exportadora, tema Perdecomp, relatoria do Dr. Lucas Borges, que é quem eu passo a palavra para relatar o processo, número 5 da pauta. Obrigado, presidente. Como introduzir os fatos ocorridos, adota o relatório da decisão recorrida. Trata do presente processo de Perdecomp, por meio do qual a interessada pretendeu compensar valores que teriam sido pagos indevidamente ou a maior que o devido à União. O DARF que teria sido pago indevidamente ou a maior que o devido guarda as seguintes características. Eu trago aqui a tabela. Analisando o pleito do contribuinte, a autoridade administrativa constatou a procedência do crédito original informado, reconhecendo o valor de crédito do crédito pleiteado. Entretanto, verificando a insuficiência desse crédito para quitar o débito declarado, restou saldo a pagar na DECOMP sob julgamento. Tendo tomado ciência do despacho decisório inconformada, a interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, nos seguintes termos. Em 31 de 12 de 2010, a empresa efetuou o pagamento da guia DARF, código tal, no valor de 91 mil indevidamente. Em 24 de 7 de 2012, a recorrente entregou à Receita Federal sua DCTF referente ao período 12 de 2010, contra recibo de entrega número tal, constatando na página 3 a composição da liquidação do valor apurado de RPJ, em conformidade com a legislação vigente. E conforme a composição, débito apurado de CCL no valor de 219 mil, compensado com Perdecomp número tal, objeto dessa manifestação de conformidade no valor de 105 mil, e traz outras argumentações que eu vou pedir licença para não ler. Ao tratar da questão, a DRJ de São Paulo julgou improcedente o pleito do contribuinte em decisão assim emendada. Não se homologa integralmente a compensação pleiteada, uma vez que o direito creditório concedido é inferior ao valor do débito total declarado no Perdecomp sob análise, após a incidência dos acréscimos moratórios devidos, os quais o contribuinte deixou de calcular quando da sua elaboração. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade, em especial que, tendo em vista o reconhecimento da integralidade do direito creditório, a compensação deveria ter sido integralmente homologada. Por fim, requereu o provimento do recurso para a reforma da decisão recorrida e homologar a DECOMP pretendida. Passando ao voto, o recurso voluntário é tempestivo e atende às demais requisições de admissibilidade, razão pela qual ele conheço. E que, pese a alegação recursal de que, em razão do reconhecimento da integralidade do direito creditório, deveria ter sua pretensão compensatória homologada, essa não é uma única condição que deve ser averiguada para garantir a homologação. Da análise realizada pela autoridade fiscal, em que pese a existência da integralidade do crédito pleiteado, o débito que se busca liquidar é superior ao montante do crédito. Assim, restou fundamentada a decisão recorrida. Vou pedir licença para não ler, tá? Mas ele traz aqui as tabelas, os valores do débito e do crédito, e de fato é menor. O crédito é menor do que o débito. Por outro lado, aqui no finalzinho, por outro lado, é verdade, o crédito também sofre correção.
de acordo com a lei que rege a matéria, consolidadas as respectivas instruções normativas vigentes à época das compensações, hoje vigorando a IN 1300. Entretanto, não se poderia olvidar de computar os acréscimos legais previstos em lei aos débitos, a serem quitados por meio da compensação, que o crédito constante do PERDECOMP, razão do valor utilizado ser maior que o esperado pelo contribuinte naquela ocasião. Assim, eu me filiu da decisão de piso no sentido da insuficiência do crédito, em que pese a confirmação da sua integralidade para compensar o débito declarado no presente PERDECOMP. Voto por conhecer do recurso, no mérito negado de provimento. Acho que ficou claro. A questão Tá claro. A atualização ele não computou, então o crédito restou insuficiente frente ao débito. Debates, dúvidas? Não, eu só ia comentar que, assim, às vezes quando a gente se depara com um processo desse, tem aquela questão do que a gente julga efetivamente é o crédito, e quando ele discute o débito, a gente não se manifesta acerca de cancelamento, mas esse caso não é nem isso. Ele diz o débito é esse e deveria ter sido homologado. Então, assim, às vezes a gente discute se deveria conhecer ou não, mas aqui ele está discutindo a homologação da compensação de um débito maior do que o crédito reconhecido. Então, eu acompanho, já adiantando meu voto, eu acompanho integralmente o relator no sentido de negar provimento ao recurso. Doutor Dornelas. Eu acompanho o relator e referendando a necessidade, sim, quando há discussões sobre o débito em processo administrativo, se analisar o débito também, já que esse também é objeto de discussão na via administrativa. Eu não posso deixar a discussão unicamente para DRJ, se a discussão está, se o débito ele foi declarado em DECOMP, que está em discussão no processo administrativo. Então, com esse entendimento que o Lucas acabou de, esse caso concreto, me dá mais evidência desse posicionamento de que devemos também, quando há discussão quanto ao débito, analisá-lo, que aí é o caso, eu voto integralmente com o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator, presidente. Eu também vou acompanhar o relator. Então, o resultado final do julgamento é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o resultado do item 5 da pauta. Vamos passar agora para o... Deixa eu só abrir aqui, que acho que eu me perdi um pouco aqui. Só um instantinho, pessoal, por favor. Eu perdi minha pauta virtual aqui. Bianca. Deixa eu só voltar aqui, que travou a minha pauta aqui. Eu vou abrir aqui. Pronto, já. Meu Word travou aqui. Então, vamos agora, item 6 da pauta. Recorrente TES, Tecnologia de Solos Limitada. Eu tenho a doutora Bianca, quem passa a palavra para relatar. Está no mute, Bianca. Desculpa. Esse processo, ele vai junto com o processo da mesma empresa, deixa eu só lembrar o número aqui da pauta, acho que é 51. Peraí. Que também é a mesma contribuinte, isso. 51. Então, 6 e o 51 são do mesmo contribuinte, são processos idênticos, um de RPJ e um de CSL. Então, eu acho que julgando 6, a gente já julga o 51 também. Vou começar pelo 6, que é final 35. Que é uma resolução. Bom, então, tratam os autos de declaração de compensação transmitida eletronicamente em 2007,
com base em créditos relativos à CSL. A contribuinte declarou no PERDECOMP a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ao maior, cujo DARF apresenta as seguintes características. Então, tem aqui o valor certinho. A partir das características do DARF, foi identificado que o referido pagamento havia sido utilizado integralmente. O suposto recolhimento maior do imposto teria ocorrido de errônea mensuração da base de cálculo por aplicação indevida de percentual sobre a receita bruta, na determinação da CSL e do IRPJ, que é do outro processo, devido na sistemática do lucro presumido. A decisão de primeira instância entendeu que o ônus da prova caberia ao contribuinte, que deveria carregar aos autos comprovação da liquidez e certeza do crédito. Então, ele fala, a recorrente, a seu turno, não apresentou documentação suficiente que pudesse demonstrar a natureza das atividades a que se refeririam os rendimentos declarados, e que poderia esclarecer quais os corretos percentuais aplicados, se 12% e se de 32%. Em sede recursal, a recorrente alega que a empresa do ramo de construção civil e que as obras realizadas, contratadas sempre através do processo licitatório, compreendem a execução de serviços de urbanismo e infraestrutura, que são realizados cumulados com fornecimento e venda de produtos e materiais utilizados na consecução de seus serviços. Então, ela exerceria atividades diversificadas, mas plenamente individualizáveis para fins de apuração de imposto de renda e CSL. No entanto, a recorrente, por equívoco, aplicou o percentual para o cálculo do lucro presumido de 32% sobre o total do faturamento, como se fosse originado exclusivamente de prestação de serviço. Assim, ante a inequívoca existência de erro cometido na apuração, a recorrente, então, procedeu à repetição do imposto pago a maior e utilizou esse crédito para compensação. Para comprovar e valorar seu crédito, apresenta cópias de DCTF, DIPJ, devidamente retificada, e os correspondentes demonstrativos de apuração de imposto de renda e CSL, além de outros documentos que comprovariam, então, a existência desse crédito. A recorrente anexou, então, as planilhas de cálculo do imposto correto, a indicação de todos os elementos necessários à aferição, conforme determinação legal, devidamente acompanhado de notas fiscais que compõem os respectivos períodos, onde se pode facilmente depreender a existência de atividades mistas, pela segregação no corpo das notas do que seria devido à prestação de serviço e ao fornecimento de material. Está na folha do processo eletrônico 218 e seguinte. Eu colacionei aqui um exemplo, que foi do ano de 2004, em que ele segrega aqui, e aí ele apresenta a documentação suporte, comprovação contábil dos lançamentos, cópia do diário, cópia do razão desses períodos. Então, tem a partir da folha 218 e depois 283 e seguintes, tem toda essa compensação. Então, eu estou aceitando essa documentação em sede recursal, estou pedindo para a unidade preparadora se manifestar, então, conclusivamente sobre esses documentos e cientificar depois da diligência recorrente para que a gente possa seguir no julgamento. Seria uma conversão de diligência aqui. Alguma dúvida, pessoal? Debates? Não, eu não tenho dúvida, eu só queria lembrar, não sei se o presidente estava anotando, que a gente vai julgar aqui o item 6 e está antecipando o item 51, que é o mesmo processo relativo à CSLL, que a relatora falou. Uhum. A questão é que, na verdade... Sim. Eu ia questionar se a gente vai também antecipando, então eu voto 6 e depois voto 51. Eu acho que não tem problema de antecipar, porque não tem sustentação oral e não tem acompanhamento, é só a gente fazer o devido registro. Eu estava pensando... É hoje mesmo, é? 51? É à tarde. É hoje à tarde, não muda nem a data. Eu acho que a gente pode já pode antecipar, sim. Tá bom. Não tem problema nenhum, não, porque tinha uns perto, mas são os 53 e os 54, na realidade, que tem sustentação oral pedida, mas, na verdade, o que a portaria fala é que tem que respeitar a sustentação oral, o período do julgamento. A gente não está desrespeitando o período desse julgamento que não tem sustentação oral. Entendeu? Então, na verdade, pode julgar em conjunto, sim. Estava olhando aqui, mas acho que não tem problema, não. Então, na verdade, é isso. Então, sem dúvida, eu vou olhar os votos, então, doutora Giovana. Tá, então é o
voto tanto no item 6, quanto do IRPJ, quanto no item 51 da CSLL. Eu acompanho a relatora pela conversão em diligência do julgamento. Isso. Doutor Dornelas. Eu também acompanho a relatora. Doutor Lisandro. Converter em ambos os processos. Acompanho a relatora. Doutor Lucas. Acompanho a relatora. Eu também vou acompanhar. Então, o item 6 e 51 da pauta, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Esse é o resultado dos itens 6 e 51. Item 7, agora, volta a relatoria do doutor Dornelas, recorrente Armco do Brasil, continua o tema sendo perder conta, doutor Dornelas, item 7 da pauta Armco do Brasil, interessado em Fazenda Nacional. Bem, esse aqui é um processo simples, relativamente simples, de retificação Não, vamos lá, né? O contribuinte protocolou DECOMP objetivando crédito e saldo negativo de contribuição social, relativo a 2006, no montante de 86 mil. O Pacho não reconheceu o crédito porque não houve apuração de saldo negativo para o período analisado, saldo negativo de contribuição social. O contribuinte apresenta a manifestação alegando, em síntese, que ocorreu erro de preenchimento no campo destinado à composição do aludido saldo e que tal erro não invalida o seu direito de crédito. Aduz que só negativo em questão constitui-se de pagamento, se compensação de parcela de estimativa apurada do período. As razões de defesa foram apresentadas pela DRJ, rejeitando-as. Passando ao voto, a DRJ entendeu que, apesar da possibilidade legal de retificação da DCTF, mesmo após ciência da decisão de deferimento do pleito, seria imprescindível que a interessada comprovasse com documentos hábeis e idôneos, contabilidade e documentos fiscais, a correção do novo saldo do devedor, o que não fez. E diante da ausência de documentos que permitissem a análise do pleito e comprovasse a existência do decretório líquido de séria compensação, a decisão recorrida ratificou o despacho decisório e não conheceu o direito creditório pleiteado. Ainda resignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando suas razões, sem, no entanto, anexar cópia dos livros contábeis e fiscais. Então, eu estou aqui ratificando a possibilidade de se alterar declarações, né, esse é o entendimento colegiado. É possível essa retificação de declaração para corrigir erro de preenchimento, desde que se haja comprovação através de documentos hábeis e idôneos, quais sejam os documentos, escritura contábil fiscal, nosso fiscal, entre outros. No caso em tela, o contribuinte, ciente da necessidade de comprovar os valores certificados, porque estava dito isso no despacho no DRJ, nada acrescentou ao seu recurso, limitando-se somente a apresentação de declarações, ainda que retificadora, documento que isolamento não faz prova da existência do direito creditório, conforme já havia sido declarado na decisão de piso. Nesse sentido, tendo em vista que a requerente não logrou êxito em comprovar a existência do crédito, há de se deferir o pleito do contribuinte pleiteado dos presentes autos, ratificando a decisão recorrida. Nesses termos, eu voto por negar provimento ao recurso. Debates, esclarecimentos, pessoal? Não, está tranquilo, acho que é o que a gente está acostumado a ver, aquela questão da retificação das declarações após o despacho decisório, que a gente já aceita a posição unânime do colegiado, e a questão de se ele realmente apresenta a documentação. Várias vezes, quando ele apresenta a retificadora na primeira instância, e depois eles negam, alegando que precisa de documentação abidônea. Chega em sede de recurso, ele não apresenta essa documentação, a gente não tem o que fazer, senão negar provimento ao recurso. Acompanha o relator. Aqui, Giovanna, a discussão, às vezes, a discussão não é... A discussão nem é sempre
da impossibilidade de retificar após rescisório. O contribuinte entende que essa retificação feita após comprovaria, ele nem discute, olha, ele quer ter o mesmo efeito da retificadora se retificar após o despacho rescisório. Você sabe que se for antes do despacho rescisório, essa retificação vai até como prova. Bate e nem se está aqui conversando. Mas depois que há o despacho rescisório, ainda que ele não traga essa discussão, eu acabo adotando esse mesmo entendimento, porque essa DCTF retificadora, ou DECOP retificadora, ou de PJ retificadora, declaração retificadora, ela não se presta para somente ela comprovar o direito creditório. Essa é a discussão desse aqui. Então, eu acabei falando um pouquinho dessa questão do erro de preenchimento, mas ele está bem focado na questão de prova. O contribuinte, ele não trouxe prova, ele foi alertado da decisão de piso que necessitaria de documentos fiscais e contábeis. Ele não trouxe, ele voltou de novo a trazer declarações, seja qualquer uma delas, e isso não faz prova do direito creditório se essa declaração foi feita após a ciência do despacho rescisório. É mais ou menos isso que eu quis falar aqui, vou até dar uma mudança um pouquinho no voto. Não, eu entendi. Relacionado à prova. Ficou bem claro, Bonelas, ficou bem claro, assim, que tem contribuinte que insiste que a retificadora, ele sobrepõe, ele substitui integralmente a original e ele não precisaria provar o que ele declarou na retificadora. Né? Eu já peguei processo assim, eu compreendi perfeitamente. E a gente, e desde a DRJ, que o entendimento, né, da DRJ que precisava de documento, a gente corrobora a posição da DRJ que precisa de documento, ele não traz, então, enfim. É isso. Mas para mim ficou claro, ficou tranquilo. Certo. Doutor Lisandro. Acompanhe o relator. Doutora Bianca. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Lucas. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Eu não tenho elementos de prova aqui sobre o direito creditório em questão. Então, na verdade, o resultado final do julgamento é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário, conforme o relator propôs. Continua com o doutor Dornelas, a relatoria, apregoando agora, número 8 da pauta, Isotec Engenharia Limitada, novamente o termo é Perdecom, doutor Dornelas, para relatar o número 8. É número 8, peraí. Isotec. Fechou aqui sem querer, peraí, viu? Só um minutinho. Deixa tudo aberto aqui, fechou. Tá bem. Bem, aqui também o tema é pagamento devido ao maior. Eu estou propondo aqui uma resolução, mas vamos lá. Trata de recurso voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado, contra a qual a DRJ competente para apreciar, que ao apreciar a manifestação, entendeu por unanimidade de votos considerá-la improcedente, para não conhecer o direito creditório postulado e não homologar a compensação em litígio. De acordo com os autos, a recorrente transmitiu o PERDECOM por meio da qual compensou o crédito oriundo de saldo negativo de contribuição social referente ao ano calendário 2004, com débito de sua responsabilidade. O despacho resoluto deferiu o pleito sob a justificativa de que o valor informado do IPJ não corresponde ao valor do saldo negativo informado na PERDECOM. Então, há divergência de informação. O contribuinte alega houve erro material no preenchimento da DIPJ e que seu valor do crédito postulado é formado em sua DECOP,
conforme apurado em sua DPJ retificadora que foi juntada aos autos daquela ocasião. Bem, então, nesse aqui, ele faz juntada de novos documentos. Certo? Então, eu estou aceitando. Eu estou aceitando com base no presidente da Câmara Superior a questão da verdade material, mas tranquilamente como também aceitar de acordo com as exceções contidas no parágrafo 4º do artigo 16 da 70.235, né? Vou adiantando. Então, vamos lá. Então, tá claro, né? Então, a compensação não foi homologada pelo nota de origem porque constatou-se divergência em DPJ e DECOP. A DRJ, superando a problemática de alterar declarações após a ciência do espalho decisório, negou o provimento porque a recorrente não apresentou prova de que o valor revertido aos cofres públicos era o declinado em sua DECOP. Não havia prova da ocorrência do fato do qual o direito pleiteado teria origem. O recurso, a recorrente insistiu na alegação inicial, só que desta vez, ao contrário do que ocorreu em sua manifestação inicial, se fez acompanhar de documentos contábeis para provar o indébito, cópia de notas fiscais e cópia do livro Razão. Aí eu trago aqui que essa questão do erro, equívoco do investimento, há muitos já foi objeto de entendimento do STJ, porque a gente cita sempre a solução de consulta da Receita, mas o STJ, em recurso repetitivo, ele já disse isso. Então, note que o julgamento acima processado sobre o rito do artigo 543 não só reconheceu a imprestabilidade da declaração prestada pelo contribuinte ao fisco por erro material, como também tal imprestabilidade e a posterior confissão de dívida realizada para formalização de parcelamento de débito. Isso foi o que o STJ decidiu em recurso repetitivo. Por outro lado, tratando-se de erro de fato de declarações, cabe ao contribuinte o ano da prova, ele de fato fez, ele não se desincumbiu, citou aqui o artigo 147, ratifica os entendimentos colegiados de que é possível tal retificação, desde que os valores que retificar sejam comprovados através do documento idôneo. Ele trouxe o documento, como eu falei, nesse sentido, quando os meus votos de converter o julgamento de diligência para a autoridade administrativa analisar os documentos juntados aos autos, verificar se eles comprovam a liquidez e certeza do crédito alegado, tal. Enfim, esse é o meu voto, presidente. Algum esclarecimento, debates? Então, vou colher os votos. Doutora Giovana. Eu acompanho o relator, a gente vê, como a gente tem julgado aqui, ele apresentou o livro Razão e notas fiscais, eu acho que merece diligência, acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator, presidente. Doutor Lucas. Acompanho, presidente. Eu também vou acompanhar. Então, resultado final, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Esse é o resultado do item 8. Item 9 da pauta, apregoando ainda o doutor Dornelas como relator. Recorrente agora é Mazars, participações limitada. Continua o termo de PERDECOMP, saldo negativo no DPJ igual a 0. Essa é a alegação. Doutor Dornelas, pode relatar, por favor. Certo. Pronto, então o objeto da discussão é exatamente isso como o presidente falou. Eu apenas, na parte do conhecimento, já ainda eu voto, eu trago uma observação, né, com relação à parte da tempestividade. A recorrente menciona em seu recurso que tomou ciência em 17/11 do acordo, tendo corrido o protocolo do recurso em 18/12. Devia-se, então, não conhecer o recurso, contudo, as folhas 295 dos autos, ela noticia, as folhas, né, que a ciência, na verdade, ocorreu em 19/11, o que torna o recurso tempestivo.
Então, passando a análise do recurso, o contribuinte, em resumo, ele fala do princípio de eficiência e da duração razoável do processo e da prescrição intercorrente. Com relação aos princípios, eu trago a súmula 2 do CARF. Com relação à prescrição intercorrente, eu trago a súmula 11 do CARF. E concluo por conhecer do recurso e por negar provimento. Voto por conhecer e por negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Deixa eu só abrir aqui. Alguma dúvida, esclarecimento, pessoal? Deixa eu só abrir aqui que eu estou... É bom. Processo aqui, que você tem essa questão da tempestividade, né? Isso, exatamente. Por que tem essa divergência mesmo, hein, doutor Ornelas? Não, porque quando eu fui ver o recurso do contribuinte, o processo não tem essa divergência, não tem nenhum despacho falando de tempestividade, não. Mas quando eu fui ver o recurso do contribuinte, na parte que ele fala do tempestividade, ele estava jogando contra o gol. Entendi. Ele disse que tomou ciência tal data. Aí quando eu vi aquele negócio ali, vixe, não vou nem conhecer o recurso. Entendi. Aí quando eu fui verificar as folhas tais que eu estou dizendo aí, no processo, eu vi que, na verdade, ele tomou ciência 2 dias posteriormente, foi um dia depois, aí tá lá, não lembro mais de cabeça. Aí eu disse, não, está tempestivo, eu vou aplicar de novo a substância. Então, se eu estou vendo que está tempestivo, não vou reconhecer tempestade só porque ele falou que é tempestivo. Entendi. Essas folhas 295 dos autos aqui, na verdade, mostram que foi tempestivo o recurso. O contribuinte, no corpo do recurso, teria dado uma data que caracteriza a intempestividade, é isso? Né? Ele deu uma bicicleta e jogou contra o gol. Entendi, tá bom. Entendi. Alguém tem mais algum esclarecimento a fazer? Então, vou colher os votos. Eu estava até olhando aqui no calendário, eu não sei se o que aconteceu foi o seguinte, eu olhei o dia 17 de 11, é uma sexta-feira, e o prazo só se inicia na segunda. Né? Só se inicia em dia 1. Mas eu também pensei nisso, mas acontece o seguinte, parece que os elementos... Não é não, porque os elementos dos autos parece que mostram a ciência em 19 de 11, né, doutor Brunel? Não, pois é, aí é isso que eu estou falando, ainda que fosse talvez, 17. Ainda que fosse 17, o prazo só se iniciaria no dia 19, então provavelmente quando ele falou 17, enfim, talvez, eu não vi o documento do Qual foi a data 17 de quando aí? 17 de novembro de 2015, é uma sexta-feira. 2015. Era uma sexta-feira aqui, deixa eu ver. Não, peraí. Não, 2015 não, 2015 não, era uma terça. Exatamente. Uma terça, então, eu caí no calendário de 2017. Estaria tempestivo, entendeu? Entendi. Mas já ficou comprovado que foi dia 19, eu acompanho o relator, porque em relação à prescrição intercorrente, a gente já tem súmula, né? Enfim, então, acompanho integralmente o relator. Tá bom. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Eu também vou acompanhar o relator. Então, resultado final, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Seguindo, item 10 ainda, do doutor Dornelas, ainda PERDECOMP, recorrente é Siscontrol Automação Industrial, retificação depois da ciência do despacho decisório, acho que essa é a alegação que consta do recurso, doutor Dornelas, com a palavra. Certo, de acordo com os autos,
A recorrente transmitiu PERDECOMP por meio do qual compensou o crédito oriundo de pagamento indevido a maior de contribuição social. A autoridade, mediante despacho decisório, deferiu o pleito sob justificativa que o DARF foram localizados, mas foram utilizados na quitação de débito declarados. O contribuinte resignado apresentou em síntese que alegou em síntese que apresentou no CTF declarando débito de contribuição social para o trimestre, a concorrência seria 31. Deixa eu ver aqui. O contribuinte apresentou manifestação alegando em síntese. 1. Apresentou no CTF declarando débito de contribuição social primeiro trimestre de 2003 no valor de 97 mil, quando o correto seria 31 mil, conforme apurado em sua DIPJ, resultando em creditório no valor de 65 mil, que após a DCTF retificadora, seu crédito passou a ser líquido e certo, juntou documentos, cópia do DARF, DIPJ, DCTF, primeiro trimestre retificadora. O seu pleito foi apreciado pela DRJ competente, que rejeitou alegações de defesa por ausência de prova do direito creditório pretendido nos termos da decisão recorrida. A DCTF retificadora transmitida por despacho decisório não tem o condão de isoladamente comprovar o direito creditório. Então, ele traz aqui documento, eu estou recepcionando. Do mesmo modo que eu fiz da vez passada, com outro processo, é o mesmo voto, eu estou propondo a conversão do erro de diligência no sentido de acolher o entendimento da turma e que referenda o entendimento do STJ que o erro, que declaração errada é imprestável. Inclusive em recurso repetitivo. Não só reconheceu a prestabilidade da declaração prestável ao contribuinte por erro material, como se deu tal prestabilidade a posterior confissão de dívida. Então, como se viu, o contribuinte trouxe o documento em série de recurso, então 78 a 1141, entre ele o livro Razão, o livro diário, e sobre ele não se manifestou a unidade de origem, que proferiu o despacho decisório sem antes intimar o contribuinte acerca da divergência existente em suas declarações. Deste modo, conduzo o meu voto para converter o julgamento em diligência. É assim que é o meu voto, presidente. Uhum. Bom, pessoal, acho que é um caso bem parecido ao 8, né, que a gente julgou. Também questão de anexação de documentos por força da RJ ter solicitado escrituração contábil ou elementos adicionais para comprovar o direito creditório. Então, o relator está propondo da mesma forma converter o julgamento em diligência. Alguém tem algum esclarecimento adicional? Não, né? Então, doutora Giovana, pode votar. Eu acompanho o relator, né, diante da apresentação da escrituração contábil, eu acho que merece a diligência, acompanho o relator. Doutor Lisandro. Acompanho o relator. Doutora Bianca. Acompanho o relator também, presidente. Doutor Lucas. Acompanho o relator. Bom, então eu também vou acompanhar o relator. Resultado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nós temos o voto do relator e o resultado do item 10 da pauta. Agora, a relatoria da doutora Bianca, o item 11, depois tem uma série de, acho que o 12, o 13 e o 14, na verdade, constam com minha relatoria aqui, mas são repetitivos desse item 11. Na verdade, então, a doutora Bianca vai relatar agora o 11, cujo resultado deve ser aplicado ao 12, 13 e 14 também. Doutora Bianca, com a palavra. Eu acho que depois, pessoal, a gente pode fazer o 15, talvez, que eu acho que é um processo que também tem vários repetitivos, depois a gente dá um intervalinho, porque a gente começou mais cedo para recepcionar um novo conselheiro, aí a gente faz faz o 15, e depois a gente dá um intervalo, tá bom? Então, doutora Bianca, item 11 da pauta é Saracura, investimentos imobiliários, é o recorrente, repetitivos 12, 13 e 14.
Esse é o item 11 da pauta que a Bianca vai relatar. Bom, fiz um resumo dos fatos aqui no início do voto, e a recorrente apurou, segundo o VIPJ original, CSL a pagar referente ao período de apuração de setembro de 2009, no montante de 36.800. No entanto, havia declarado DCTF do mesmo período, valor do CSL a pagar no montante de 67 mil. Então, ficou uma diferença entre a DIPJ e a DCTF. Alega que procedeu ao pagamento segundo o valor constante da DCTF, ou seja, ela pagou o valor maior, o de 67 mil, mediante 2 DARFs. Eu coloquei aqui a figura da tela em que aparecem os 2 DARFs que ela teria pago. Uma vez que ela verificou esse erro, ela transmitiu uma decomp, então, alegando possuir crédito contra a Fazenda Pública nessa diferença entre o valor de 67 e de 36, que seria 31 mil. Então, está aqui a cópia da decomp que ela transmitiu, coloquei no voto também. A DERAT, em São Paulo, proferiu despacho decisório, não homologando a compensação de que esse pagamento, o crédito já teria sido utilizado. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de conformidade, na qual alega em síntese que efetuou o recolhimento a maior, mas que, por equívoco, deixou de proceder à retificação da DCTF, para constar ao documento os valores realmente apurados. Porém, para sanar o erro, apresentou DCTF retificadora, depois, então, do despacho decisório, não remanescendo qualquer impeditivo formal à homologação da compensação. A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de conformidade, sob o argumento de que a retificação da DCTF, promovida através de mera apresentação de declaração retificadora, sem a comprovação documental do erro anteriormente cometido, não tem o condão de pronto de alterar o débito anteriormente informado e, consequente, fazer surgir crédito. Em sede recursal, a recorrente alega que a pessoa jurídica optante pelo regime de apuração de lucro presumido optou pela apuração dos tributos pelo regime de caixa, conforme se pode verificar pela sua DIPJ original. Ressaltou ainda que o valor correto, que seria o 36 mil, foi devidamente declarado desde a sua primeira DIPJ. Aí eu grifei o valor e coloquei uma cópia da DIPJ para vocês verem aqui. Contudo, por um lapso operacional, em primeiro momento, a recorrente deixou de retificar a DCTF. No presente caso, alega a recorrente que a DCTF retificadora foi apresentada e que o crédito consta como disponível no sistema da Receita Federal. E aí eu coloquei aqui abaixo uma tela que realmente tem aqui dizendo que tem um comprovante de arrecadação de 41 mil, que teria sido o segundo DARF que ela pagou lá, do 67, e que restaria realmente um saldo disponível nesse exato valor que ela está pleiteando. Argumenta a recorrente que o sistema da Receita Federal recepcionou e processou a DCTF retificadora, reconhecendo o crédito, e no presente caso o direito seria cristalino, porque a DCTF retificadora foi recepcionada, o sistema da Receita Federal demonstra a existência do direito creditório e a DIPJ foi apresentada antes do despacho decisório e já demonstrava a apuração correta da CSL e que os pagamentos foram devidamente comprovados. A minha decisão, ela segue uma linha de algumas outras decisões que eu pesquisei, que me parece que o despacho decisório, ele foi emitido mediante um cruzamento eletrônico de decomp com DCTF, e que não levou em conta a DIPJ. Então, por isso é que ele não reconheceu de plano esse crédito. Então, de fato, muito embora o sujeito passivo devesse realmente ter efetuado a retificação antes, né, do despacho decisório, quando da verificação do erro, o fato é que o descumprimento de uma obrigação acessória não pode ensejar a perda do crédito. E é isso que está ocorrendo no caso concreto, né? E aí eu cito logo abaixo aqui um voto da conselheira Edeli, em que ela faz todo esse esclarecimento, como que era a legislação, como que era feito esse cruzamento de dados, que eu não vou ler o voto todo, mas que ele também conclui que quando há um despacho decisório, vamos dizer, automático, né, cruzou decomp com DCTF, não deu, ele rejeita o crédito, né, que isso deve ser reconsiderado. Esse voto da Edeli foi proferido em 2013,
Mas a Câmara Superior de Recursos Fiscais, ela tem seguido essa orientação, e aí eu até mencionei aqui um voto de junho desse ano, cuja relatora foi a conselheira Lívia Germano, com declaração de voto da Ideli também, né, reafirmando toda essa argumentação. Então, nesse sentido, considerando que as informações prestadas na DIPJ original confirmavam a existência do indébito, que a autoridade administrativa não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir essa realidade, né? Que a DIPJ retificadora, a DCPF retificadora foi recepcionada e processada, que há no sistema da Receita Federal uma demonstração da existência desse crédito e que os pagamentos estão comprovados, que não há como deixar de reconhecer esse pagamento a maior e admitir a compensação. Então, eu estou conhecendo o recurso voluntário e dando provimento. Alguma dúvida, pessoal? Esclarecimento? Eu queria fazer uma colocação, assim, nesse caso. Apesar dela ter feito a retificadora posterior ao despacho decisório e de a DIPJ original já constar o valor correto, o SCC, que é o Sistema de Controle do Crédito que processa a compensação, ele emitiu o despacho decisório de forma automática e ele fez um batimento com a DCTF, não com a DIPJ, tanto que se a DIPJ original constava o valor correto e o sistema não aceita, porque realmente o batimento ele vai com aquilo que é confissão de débito, que é a DCTF. Então, a partir do momento que o contribuinte consegue, a posteriori, mandar uma retificadora, o fato da retificadora ter sido aceita, não faz repassar pelo SCC, ele não retorna. Então, eu não tenho aqui qual seria a realidade do SCC diante da retificadora, os batimentos que ele faria. Então, assim, não é porque a retificadora passou após a emissão do despacho decisório que eu vou aceitar. É quase como que todos os processos que a gente julgou anteriormente, em que o contribuinte apresenta a retificadora e alega que a retificadora substitui integralmente a original e que ele não precisaria comprovar, é como se aqui nesse momento eu estivesse aceitando essa tese. Né? Então, assim, eu não sei qual seria o comportamento do SCC diante dessa retificadora que não foi apresentada anteriormente. Então, nesse sentido aqui, se o contribuinte apresentou a prova da escrituração contábil, da reapuração do tributo, eu votaria por converter o julgamento em diligência. Né? E aí eu peço aí um esclarecimento para a relatora, se ele adicionou algum documento que pudesse comprovar de fato a retificação que ele fez após o despacho decisório, que aí eu votaria no sentido de converter em diligência. Se ele não apresentou documentos que seriam hábeis para comprovar a retificação, eu votaria, no caso, por negar provimento ao recurso. Aí eu peço só esse esclarecimento à relatora. O contribuinte ele não apresentou essa documentação contábil, mas eu acho que vale levar em conta essa tela que foi mencionada, de que o crédito está disponível, né? É uma tela que foi emitida em 2018, foi consultada em 2018. Então, eu acho que considerando, tanto que eu botei um voto alternativo no final, que seria encaminhar para resolução, se essa tese da Giovana for aceita, que a gente caminhe para a diligência para pedir essa documentação. Mas o Dornelas, acho que deve comentar, né, ele já havia falado, tem uma DIPJ original que já tinha esse valor, né, e o crédito está disponível no site, no sistema da Receita. Então, eu acho que são fatores que a gente tem que levar em consideração antes de simplesmente negar provimento, como se fosse aquele caso comum, né, de que não apresentou documentação, então não sei, também trago para reflexão aí. Tá, talvez até diante dessa tela a mais que mostra uma, digamos, retificadora aceita com disponibilidade de crédito, eu também daria nesse sentido, ainda que, digamos, que ele não tenha apresentado a escrituração contábil, digamos, que é o que normalmente a gente exige, mas ele apresentou, digamos, uma prova de que ele teria uma disponibilidade, eu daria a oportunidade da unidade de origem se manifestar, porque também a unidade de origem não teve oportunidade de se manifestar, né, em relação à retificadora, em momento algum. Então, eu acho que também a gente
teria que minimamente dar essa oportunidade dele ratificar aquela existência de crédito e aí deixar ela livre, também se ela quiser pedir outros documentos para comprovar, entendeu? A existência do direito creditório. Eu concordo numa conversão, então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir divergência para propor a conversão em diligência, né, ressalvando que, apesar de não ter uma escrituração contábil, mas ela apresenta uma tela de que haveria uma disponibilidade do crédito e que a unidade de origem se manifesta acerca da existência do direito creditório em face da retificadora. E aí ela ficaria livre para se satisfazer com o processamento da retificadora ou exigir os documentos a mais. Então, eu estou votando no sentido de abrir divergência para converter o julgamento em diligência. Ô, Giovana, me parece que esse é o sentido de Bianca, de forma alternativa, inclusive. Se a relatora, se o pessoal... Tem que ver como é que ela vai se posicionar, porque também... Se todo mundo preferir a diligência e a relatora resolver mudar o voto, aí não fica divergência, fica unanimidade. Enfim. É bom, Bianca, parece que Bianca concorda com isso, tá, Bianca? Era bom ver o posicionamento dos demais colegas aí para ver se... Porque pode ser que... Eu acho que vai ser unânime nesse sentido mesmo, da diligência. Mas me parece que a Bianca propôs isso aí, ou você continua dando provimento, Bianca? O meu voto é por dar provimento. Certo. Nessa linha, esse voto original da Edeli de 2013, ele tinha documentação contábil. Ela não tinha sido analisada, mas tinha documentação contábil. E aí eu li com calma, tem toda uma fundamentação de legislação, de que a DIPJ também tem uma apuração por trás da DIPJ, né? Claro. Ela também é um dado que deve ser levado em conta. Então, e a gente tem uma DIPJ original que tem aquele crédito, o crédito está disponível Então, para mim, eu estou convencida de que a gente pode dar provimento. Mas, caso haja um entendimento de maioria, eu me curvo e coloco a resolução, não tenho problema nenhum, até para evitar que haja uma outra pessoa tendo que fazer um voto aqui. Eu entendo que o caminho da resolução também é válido, mas eu estou convencida, então meu voto é por dar provimento. Eu lembro que a Edeli, inclusive, ela tem esse posicionamento com relação à DPJ, e é bastante coerente, porque, assim, o fisco nega, se você tiver um direito creditório declarado em CTF, mas, digamos assim, um direito creditório de saldo negativo informado em DECOMP, que tem cunho declaratório, né, constitutivo de crédito tributário, e você não bater, só não bater com o valor que está lá, ele já nega. Então, o próprio fisco, embora exista a previsão legal que a DPJ não constitui crédito tributário, mas o fisco, ele se baseia nessas informações prestadas ao contribuinte e de forma bastante zelosa, digamos assim, porque basta uma divergência, ele vai negar. Então não dá como você dizer que a DPJ ela só noticia alguma coisa quando ela serve realmente para ela ter esses efeitos, por exemplo, na questão do crédito, da análise de crédito tributário, de direito creditório. Mas, então, nesse sentido, pelo fato de ter uma DPJ original e existir prova nos autos, eu acho que deve realmente converter o processo de diligência. Eu vou acompanhar a divergência nesse sentido, para que a unidade de origem tenha a oportunidade de se manifestar sobre esse documento e, ao mesmo tempo, oportunizar, se ela entender que o direito creditório não está devidamente comprovado, que ela para trazer documento também. Para trazer documentos complementares para que seja ferido o direito creditório. Até porque, como bem falou o Bianca, o direito creditório ele é decorrente da legislação aplicável de acordo com o CTN e não de erro de declarações, né? Então eu voto sim com a divergência.
Eu até reconheço que esse processo da Bianca é um pouco diferente do que a gente tem votado aqui, em razão dessa tela que ele apresenta da disponibilidade de crédito, né? Eu reconheço que ele quer essa nuance, que diferencia dos demais. Eu tenho um que a gente vai votar depois, que também é bem particular. Depois vocês vão ver por que estou dizendo isso. Mas, enfim, eu acompanho a divergência, então. Não sei se vai ser divergência, enfim. Acompanho um entendimento que Giovana... eu acho que, na verdade, até essa decomp aqui é 2009, né, esse recolhimento aqui. Eu acho que, atualmente, existe uma intimação do contribuinte quando existe divergência, né? Existe, Porque aqui seria a seguinte situação, pelo que eu entendi. Você teria um saldo em DIPJ, um saldo de apurado de CCL a pagar, que, na verdade, não estaria referendado em DCTF, mas que bate com o que ele disse estaria disponível, que gerou disponibilidade em decomp. Eu acho que hoje em dia existe uma intimação que diz o seguinte: olha, o seu saldo negativo alegado, no caso de saldo negativo, não bate com o da DIPJ. E aí ele, antes de sair o despacho decisório, tem uma etapa que o contribuinte tenta bater a DCTF com a DIPJ, com a DECOMP. Louvável. Seria o mais interessante, né? Já intimar o contribuinte para... Eu acho que existe essa intimação de divergência hoje em dia nas DECOMP. Existe. É justo. Hoje em dia existe. É por isso que como mudou a sistemática hoje, e você tem mais controle e batimento, inclusive em relação à DCTF, que você tem a malha DCTF, hoje em dia tem parâmetros mínimos de malha DCTF. Eu não sei se quando essa DCTF retificadora entrou, ela não sofreu a malha, entendeu? Porque já tem um momento que tem uma malha DCTF, que aumenta esses controles. Então, por muito tempo, esse controle foi manual. E aí, de repente, a gente pega uma transição ali que não passou por um controle automático, porque não tinha, né? E você não dá a oportunidade da unidade de origem fazer a verificação manual. Então, eu acho que... E você sabe qual é a minha grande também restrição com relação a isso da posição da doutora Bianca? É o seguinte: esse extrato aí, ele é de algum tempo atrás, né? Então, e eu não tenho como ver aqui se essa disponibilidade persiste até hoje, né? Então, vamos supor, nada impede do contribuinte, pelo menos pelo que eu estou vendo aqui no processo, ter utilizado esse valor disponível em outro lugar, entendeu, doutor Bianca? Esse extrato é um extrato assim, que mostra uma janela de tempo aí que já tem algum tempo. E eu não tenho como ver aqui se ainda está disponível ou não. Voltando para a preparadora, eles podem até dizer, olha, permanece disponível esses 31 mil aqui ou não, efetivamente. Por isso até que... Porque, assim, nós vamos mexer na preparadora e eles têm, assim, no momento do despacho de eles têm como ver, olha, isso aqui ainda está disponível, eu não tenho como ver isso agora. Então, eu me baseei a minha decisão num extrato que já tem algum tempo, que foi tirado desses sistemas, eu, a princípio, também teria um pouco de restrição com relação a isso. Que poderia ter sido utilizado esse pagamento para alguma outra coisa, essa disponibilidade aqui, e eu não teria liquidez e certeza hoje para dar para o contribuinte, entendeu? Pelo menos porque ele usou isso aqui para alguma outra coisa, que nada impede, né, na realidade, já que teve negado aqui. Ele só se vetasse porque ele usou o mesmo pagamento de novo, mas eu não sei. Toda essa análise, o que originou efetivamente, porque aqui foi negado por um motivo, né? Eu não sei se simplesmente dizer, olha, você já tentou usar esse pagamento como pagamento indevido numa decomp anterior, se isso aí realmente teria sido travado ou não, mas é só isso também. E eu também, então, acho que eu tenho, a princípio, eu acho que a diligência seria mais conservadora e mais, assim, mais condizente com analisar a liquidez e certeza hoje, né? No momento que a gente está dando despacho decisório, o acórdão em si está sendo lavrado. O despacho decisório já foi lavrado, mas o acórdão está lavrado hoje. Eu dizer que a liquidez certa hoje, esse valor aqui, eu não tenho tanta certeza assim. Mas tá bom. Doutor Dorella já votou? Acho que já votou com diligência, né? Então, na verdade, doutor Lisandro. Ih, acho que travou. Travou. Deixa eu esperar ver se o doutor Lisandro... Está cinza ali. Está cinza e a foto dele está parada. Então, travou novamente. Vamos esperar um pouquinho, ver se ele volta. Senão a gente antecipa o intervalo, pessoal, se for demorar um pouco. De repente, o Lucas já pode entrar em discussão. O Lucas pode imaginar na posição dele. Eu também estou com a diligência.
Acho que é mais seguro. Estou tentando ligar aqui para o Lisandro. Uhum. O Lisandro, ele vai entrar novamente, vai atualizar. Aí, doutora Bianca, se for o caso, aí a senhora altera o voto, né? Porque se for... Porque acho que agora já vai dar maioria na diligência, entendeu? Não sei também, deixa eu atualizando o voto, tá? Porque eu não sei se ela vai se curvar ou diligência, ou vai manter o voto, ficar vencida, e tem que ver. Tá no mute, Dornelas. É bom que Lisandro consiga para a gente poder concluir o julgamento dentro do mesmo vídeo, né? Porque às vezes. Sim. Olha, ele está entrando. Ah, chegou. Nossa. O Lucas chutou ele? Não, chutou o que estava congelado. Chutou só o que estava congelado. Não, porque congelado. Doutor Lisandro, só recapitulando, a votação está a seguinte: a doutora Bianca originalmente votou por dar provimento ao recurso, reconhecendo o direito creditório. A doutora Giovana votou por converter o julgamento em diligência, acompanhada pelo doutor Dornelas. Aí acho que a situação é essa, do julgamento aí está na sua hora de votar. Tá, eu até mudei um pouco o meu entendimento em relação a a discussão probatória desses processos de DCPF, mas eu, coerente com o que eu vinha julgando nas outras turmas, eu adoto duas ressalvas. Uma é que o contribuinte apresente uma DCPF no prazo de decadência. Então, eu procuro verificar nos processos esse detalhe. Se ele tinha 5 anos no fato gerador, se ele tinha mais de 5 anos, mesmo sendo anterior, a DCPF sendo posterior ou anterior ao despacho decisório, eu voto por negar o provimento por conta da decadência. E o outro fato é em relação às provas. Em alguns momentos ele não traz provas na DRJ, mas traz no recurso voluntário, e eu votava por negar esse direito, mas estou me flexibilizando, me sensibilizando com essa possibilidade, mas nesse processo eu não vi provas, então eu voto por negar provimento. Presidente, só uma ressalva. Você vai continuar na votação? Só para fazer um contraponto ou não permite agora, depois? Não, pode. Só fazer um contraponto ao experimento que o Lissandro falou, só para poder a gente já ir conversando. Primeiro, eu fico muito feliz em ver que com o passar do tempo, há uma flexibilização das escolas originadas, né, das escolas. Como manifestou o conselheiro Lisandro agora. E segundo, a questão da decadência, eu costumo dizer que
ainda que não se tem, se o simples fato, se a retificadora ela não serve como prova para a existência do direito, ela também não deve ser prova para se negar esse direito. Então, essa questão de decadência, de dar a obrigação do contribuinte trazer a retificadora para fim de reconhecer não o direito, fica em segundo plano essa apresentação. O contribuinte, após o disparo decisório, ele tem a obrigação de trazer a justificativa do erro alegado e as provas contábeis e fiscais para demonstrar a existência desse crédito. Aí não vejo problema nenhum da retificação, por exemplo, se for necessário, ser pela administração, entendeu? E com isso só um contraponto às alegações que foram trazidas, só para reflexão mesmo, Lisandro. Eu acho que aqui, na realidade, eu posso estar enganado. Essa questão de 5 anos não está em questão. Porque, não está. Eu só quis adicionar, mas não está, não. Não está, não. Porque eu acho que o fato de 2009, ele apresentou em 2012 em si. A questão aqui que eu particularmente sou bem também restrito com relação a essa coisa de retificar depois de mas o problema daqui é o seguinte, veja bem, se ele tivesse feito o único problema aqui que o contribuinte errou, aqui teoricamente assim, que levou a ser negado, foi o fato da DCTF não estar batendo. Entendeu? Esse aqui é o problema dessa história. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, existia uma DIPJ que suportava o saldo alegado na DECOM. Os dois estão ok, esses dois, efetivamente. Como a DCTF não estava ok, não estava disponível, se negou no disparo decisório da autoridade preparadora. Mas a questão é a seguinte, eu fico pensando da seguinte forma, vamos supor que seja hoje em dia, uma análise preparadora, efetivamente. A DCTF, hoje ele não poderia reconhecer isso simplesmente como um erro de DCTF, de fato, a DCTF, acho que poderia, entendeu? É uma questão que é um pouco tênue, mas tanto que até existe hoje essa intimação prévia ao contribuinte. Não é nem questão de ele estar mostrando a prova agora, é que eu acho que assim, o problema que se gerou aqui na preparadora foi a adicionância da DCTF com relação à DIPJ, que converge com a DECOMP. Então, eu hoje em dia dizer que a DCTF em si foi retificada no prazo de 5 anos. Eu dizer que eu não consideraria isso, a princípio, eu acho que não. Porque, por exemplo, se eu estivesse na preparadora, o que aconteceria hoje? Aconteceria uma intimação ao contribuinte para justificar a divergência entre as três declarações, entre a DECOMP, a DIPJ e a DCTF, efetivamente, aí ele traria em sede de impugnação isso aí, uma questão de conformidade. Agora, uma dúvida que eu fiquei aqui, efetivamente, foi o seguinte, ele não trouxe nada em manifestação de inconformidade, doutora Bianca? Na manifestação de inconformidade, peraí, deixa eu lembrar aqui. Se não... Acho que na manifestação ele defendeu uma retificadora, né? Sem necessariamente ter trazido aquela tela da disponibilidade. A tela da disponibilidade veio após. Isso que eu ia falar. Assim que ele recebeu o despacho decisório, ele retificou. Tanto que a diferença é de um mês entre o despacho decisório e a retificadora. E aí eu acho que a diferença da manifestação de conformidade para o recurso voluntário é que deu tempo de processar, vamos dizer, essa retificadora, e o crédito aparecer disponível ali na tela para ele. E você vê que o valor do crédito bate no centavo, né? Assim, 31.059, não sei o que, nanana. É exatamente a diferença que ele está pedindo, então... E converge com a DIPJ originária, né? Que bate com a DIPJ, exatamente. Antes do despacho decisório, né? Então, eu até tenho a impressão que eu, na DRJ, nessas situações, eu já dei provimento, porque eu achava que, na verdade, aí estaria justificado o erro, efetivamente, do contribuinte, pelo fato de existir uma DIPJ originária nesse sentido anterior, efetivamente, agora... essa é toda a argumentação da Ideli, que ela faz esse voto, explicitando a legislação, e que a DIPJ também é válida, né? Você não pode simplesmente ignorar a DIPJ, porque a DCTF está errada.
Eu, na verdade, eu acho até que eu já me manifestei no seguinte sentido, que quando você está tratando de saldo negativo ou de pagamento indevido de PJ e CSLL, eu acho até que a DIPJ é mais informativa para eu analisar do que a DCTF em si. Exatamente. Tem as retenções de fonte, efetivamente. Ou seja, então, na verdade, eu acho que eu também, a princípio, eu vou acompanhar a diligência também, efetivamente. Pelo fato de existir um DIPJ originário, não é uma situação em que ele tenha retificado tudo depois do despacho decisório, que poderia ter acontecido. Como o DIPJ originário já tinha o valor desse direito creditório, que é o da DECOMP, eu também vou aceder à conversão em diligência em si. Pelo valor do DIPJ, para mim, junto com a DECOMP, dá valor, assim, dá um suporte a essa retificação do DCTF realizada. Então, eu também vou votar pela conversão em diligência. Aí, doutora Bianca, eu não sei como é que fica seu posicionamento. Não tem problema nenhum. Eu mantenho a fundamentação de voto, mas eu encaminho para a resolução para a gente checar e o processamento da retificadora, não é isso, Giovana? E aí, caso a unidade de origem queira mais informações, ela pede para o contribuinte, ou o próprio contribuinte vai se manifestar quando da manifestação da unidade. Ele mesmo vai juntar, né? Então, eu acho que fica o processo até mais completo, né? É só assim, é como se fosse também dar a oportunidade da unidade de origem se manifestar sobre informações que também não constavam para ela no início, quando ela fez o despacho decisório, e ainda fazendo a ressalva, como o presidente falou. Eu não tenho a certeza hoje de que aquele pagamento está disponível. Ele tira uma tela ali, se você desce e a unidade de origem se manifesta, ele bloqueia aquele pagamento para esse processo que a gente está julgando, e aí, a partir daquele momento, o contribuinte não pode usar para outro processo. Mas, nesse estado, a gente não tem realmente essa certeza, né? Porque muita coisa depende do sistema ali, do processamento, que muda ao longo do tempo. Então, a gente precisaria dessa certeza no momento que ele dissesse assim, deu o relatório conclusivo que tem um crédito, ele diz isso e ele bloqueia o pagamento do processo. Né? Então, assim, eu acho que é só uma questão também da segurança, já que a situação se modificou após a emissão do despacho decisório e a unidade de origem não teve condições de se manifestar e fazer o controle. Acho até provável, assim, quando eu acho que não existe direito creditório de maneira alguma, eu já me manifestaria por negar, mas eu acho que é possível, bem provável que tenha, mas eu acho que a unidade de origem também tem esse direito de ratificar a existência do crédito, que não é uma certeza. Porque, assim, é uma situação diferente de eu não ter nenhum tipo de divergência antes do despacho decisório e surgir tudo retificado depois do despacho decisório. Há casos que são desse outro tipo. Desse outro tipo, eu sempre fui bastante estrito com relação a não admitir. Mas é que, nesse caso, eu fico pensando, se eu tivesse hoje na DRJ, que eu ia ver, olha, o contribuinte está alegando um erro de fato. A DECOMP dele está convergente com a DIPJ originária dele, no sentido de que desistiu o pagamento amanhã. A DCTF estava errada, ele retificou no prazo. Eu acho que, a princípio, eu analisaria até, assim, se tivesse disponível, obviamente, concluiria para a liquidez e certeza do direito creditório. É por isso que eu, na verdade, vou votar com a diligência aqui. Essa DIPJ originária, para mim, é definitiva no sentido de alterar meu posicionamento. Ô, presidente, eu sustentei ali exatamente porque, assim, a partir do despacho decisório, inicia-se o contencioso administrativo. Então, tem todo um rito do PAF. Então, ali é permitido ao contribuinte trazer provas da existência do seu direito, do seu direito creditório. E é pacífico, vamos colocar assim, é pacífico mesmo, é quase unânime isso aí, deve ter até súmula, que a DCTF, retificada após o despacho decisório, ela não faz prova em favor do e também não deve fazer prova para negar seu direito. Então, o fato de ser retificada ou ser retificada após o despacho decisório, isso é irrelevante para fim do PAF. PAF. Talvez seja relevante na questão interna da Receita. Por isso que eu falei que essa discussão de alteração, isso não interessa ao PAF. É mais para a Receita. Então,
o contribuinte podia até não retificar a sua declaração, mas tem que trazer elementos de sua contabilidade para comprovar a existência de crédito. Cabe à Receita depois fazer a alteração até de ofício para fim de controle interno. Então, por isso que eu me manifestei nesse sentido, até para poder fazer o contraponto a esse entendimento que eu vou negar porque existe, ela tem que obedecer o prazo tal da retificação. A retificação ela só é importante antes da fase contenciosa. Aí sim, se ela existir na fase contenciosa, ela é importante. Mas depois que passa, se ela não faz prova a favor do contribuinte, não deve também fazer prova para negar o seu direito. É isso que eu falei, entendeu? Perfeito, Dornelas, perfeito esse entendimento. Eu concordo. Tá bom, pessoal. Então, vou proclamar o resultado aqui. Por maioria de votos, converter o julgamento em diligência no termo de voto da relatora, vencido o conselheiro Lisandro, que votava por negar provimento ao recurso. Esse é o resultado do item 11, e é aplicável ao 12, 13 e 14, que são repetitivos do item 11. Então, agora, pessoal, acho que vamos fazer um intervalinho. A gente ia julgar o 15, mas demorou um pouquinho mais, estou dizendo que caiu. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, e aí a gente volta para o item 15, do doutor Dornelas, que aí vai dar reflexo de como repetitivo o resultado no 16 até o item 20. Então, 10 minutos de intervalo, pessoal.